renda social depende muito da família. Por exemplo, se o cara ganha bem, ele dá um rendimento bom para a família. Se ganha mal, logicamente, vai haver a dificuldade influencia na participação política. Bom, tem dois pontos dessa tua pergunta, né? A primeira eu analiso como quem tem uma atividade econômica, uma renda que permita um trabalho independente de viver à mercê de político, faz com que tu tenha uma participação consciente e social no desenvolvimento da sociedade, do país, da cidade que tu mora. Tem um outro lado, que quem está à mercê de um emprego, de uma renda, seja qual for, ela acaba aproveitando esse período para se atrelar a um partido, a um candidato e nesses 90 dias de campanha poder ter uma renda que permita manter o mínimo das suas necessidades. Então é uma pergunta assim, ó, que ela tem dois viés. Como a renda influencia, né, na participação política, aí vai depender de cada um, da situação pessoal de cada um. E se tu perguntar para meia dúzia de pessoas essa mesma pergunta, se fizer essa mesma pergunta, tu poderá ouvir as mais diversas considerações a respeito. Eu acho que a participação política ela tinha que independer da situação econômica. Ela tinha que ter um viés estritamente de consciência política que a gente desenvolve na escola, mas para isso a escola estaria na obrigação de estar preparada para dar essa consciência. E infelizmente hoje a participação da escola no preparo do indivíduo para lutar pelo bem comum está muito distante. Hoje em dia é tudo para mim e nada para os outros. Então assim, ó, isso aí dá uma tese, com certeza dá uma tese. Muito obrigada. Sobre a consumição de renda na política. Eu acho assim que a classe mais pobre, eles são mais influenciados para votar porque os políticos dão tipo cesta básica, dão ajuda com remédios, um tipo de coisa assim, e aí influencia muito, daí o pessoal mais pobre não tem condições, e aí como os políticos dão isso aí, eles vão votar, mas eles não estão votando por causa do político, né, é porque eles estão dando as coisas para eles. Boa tarde! Bom dia! Está começando o Jornal da Política. No Brasil, a concentração de renda é desigual. Quanto maior a concentração de renda, maior a participação política. Vejamos agora a entrevista da estudante Fernanda. Chamei algumas pessoas para falarem sobre como a renda influencia na participação política. Está aqui a Mariana, que é uma socióloga, e a Priscila, que também é uma socióloga. Então, Mariana, o que você acha sobre isso? Tá, no Brasil, a nossa sociedade tem uma desigualdade social muito grande. Ou as pessoas vivem numa miséria extrema, ou vivem em mansões rodeadas com carros de luxo, né? E isso é um dos fatores que faça que a renda influencie na política. Porque as pessoas assim, da classe alta no Brasil, eles se importam muito com a política, eles querem saber se os candidatos vão cumprir aquilo que eles prometeram, porque isso vai ser bom para eles, vai beneficiar eles. E a classe média, assim, eles não se importam muito com isso, assim, eles estão preocupados só com o salário no fim do mês, e eles não querem se incomodar com a política. Seria só mais um incômodo desnecessário. E a classe baixa, assim, classe mais pobre, como eles, na maioria das vezes, não tiveram instrução, eles não têm, assim, a noção de como votar consciente é importante. Então, eles acabam votando no candidato que oferece mais bens, cestas básicas, eletrodomésticos. Para eles isso não faz diferença, assim, votos comprados, né? É isso, mais ou menos. Tá bom, muito obrigada. Bom, agora eu vou entrevistar a socióloga Priscila, ela vai dizer a opinião dela sobre esse assunto. Historicamente falando, é mais comum uma pessoa que tem uma maior renda ter uma melhor participação política. Isso deve-se a um melhor desenvolvimento intelectual e uma melhor qualidade de ensino. Tendo uma melhor qualidade de ensino, ela irá ter uma influência grande e ela irá querer manter o seu status e a sua renda alta. Já uma pessoa com uma menor renda, ela irá ter uma menor participação política devido a elas estar mais preocupadas em resolver assuntos cotidianos, como conquistar o pão de cada dia, do que em assuntos relacionados à política.
Só que isso não é de forma alguma um empecilho para com que ela almeje cargos na política, seja em nível estadual, regional, seja no poder executivo, legislativo ou no judiciário. Nós podemos citar um exemplo do nosso atual presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, que ele foi o primeiro presidente a participar da República, foi o primeiro presidente da nossa história da República a conseguir o maior cargo na política. Ele conseguiu uma grande influência política, tanto nacional quanto internacional. Isso corrobora a nossa ideia inicial de que uma pessoa que tem uma menor renda tem uma menor participação política. Ok, muito obrigada a vocês pela entrevista. E agora nós vamos para o próximo bloco, que eu vou entrevistar a Gabriela. Ok, muito obrigada pela entrevista de vocês. E agora, no próximo bloco, nós vamos entrevistar a Gabriele Anjos, que é uma economista, a Beatriz, que é uma historiadora, e a Gabriele, que é uma filósofa. Na jornada política, a discussão de hoje é como a concentração de renda influencia na participação política. E agora a filósofa Gabriele vai falar a opinião dela acerca desse assunto. Bom, a gente sabe que a política tem toda uma complexidade ao seu redor. Isso vem por culpa de vários fatores. No caso em questão, temos um aspecto econômico, como que a concentração de renda influencia na participação política. Eu, como uma filósofa atual, acredito que a situação econômica de cada pessoa faz com que a dependência frente ao Estado seja diferente em cada classe social. Vamos fazer a tradicional comparação entre ricos e pobres. As pessoas com renda mais baixa certamente vão procurar um representante que atenda às suas necessidades mais precárias, sendo elas na área da educação ou na área da saúde. No caso do Brasil, existem mais políticos que atendem à necessidade dos pobres do que dos ricos. Mas temos um pensamento mais antigo, vindo de Marx. Este dizia que a revolta das camadas mais baixas, no caso os operários, podia dar poder a eles, mudando bastante a situação política. Obrigada. Bom, agora a nossa historiadora Beatriz vai falar a opinião dela sobre o assunto. Bem, que a renda influencia na participação política, isso é um fato que nós podemos observar desde os tempos passados. Por exemplo, todos nós sabemos que em algum tempo na história nós tínhamos que pagar para poder votar, ou em mercadoria ou em dinheiro. E era sempre uma quantia que a classe baixa não podia pagar. Para quê? Para a elite política poder continuar no poder e manter os seus cargos, sem atender ao que a classe baixa queria, ou a classe média, sempre atendendo os interesses dele. Hoje em dia, apenas 10% da população retém a renda brasileira. E isso é ruim, por causa que as pessoas mais ricas, elas frequentaram escolas melhores, faculdades melhores, e podem acompanhar mais as eleições e as propostas políticas, por meio de TV e jornal. E a classe mais baixa não pode tanto, até porque às vezes estão trabalhando e tentando arranjar o pão de cada dia, as crianças estão tentando ajudar os pais a conseguir comida para casa. E isso implica que eles não têm tanto discernimento para saber em quem votar. Eles querem votar alguém que dê o pão para eles, que dê a comida deles, enquanto a classe mais alta vota em pessoas com mais estrutura, em pessoas melhores para governar o Brasil. Ok, muito obrigada. Bom, agora a economista Gabriele vai falar um pouco sobre o assunto. Então, as dificuldades enfrentadas pelo Brasil atualmente, de partidos políticos controlarem o Estado e a sociedade, a consolidação de uma economia que estabeleça parâmetros de redistribuição de renda, a corrupção e os problemas enfrentados pela sociedade, fazem com que a gente tenha uma reflexão sobre o impacto que isso causa na nossa cultura política. De um modo geral, as pesquisas de opinião política sobre o que os brasileiros pensam sobre participação política faz com que eles tenham um declínio sobre a classe da política, a classe alta da política. E também nota-se claramente uma fragilização dos laços sociais e também o interesse individual se sobrepõe ao interesse coletivo. Isso não é uma novidade, pois já é uma coisa anterior, de antigamente. Ok, obrigada. Bom, o Jornal da Política termina aqui por hoje e espero que vocês tenham gostado.